Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula da nossa disciplina de História da Ásia. Eu sou a professora Ana Gabresch e vem comigo para mais uma aula. Então essa é a nossa quarta e última aula da disciplina e agora a ênfase será na história contemporânea da Ásia, em especial os acontecimentos que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, né? A derrota de algumas potências europeias e, como consequência disso, nós temos os movimentos de libertação colonial, né, de libertação do imperialismo europeu. Então, a gente vai estudar os processos de independência na Ásia nessa aula de hoje. E a aula de hoje vai ser baseada no capítulo 4 do nosso livro-texto, tá? Esse é um capítulo bem grande, como vocês observaram. Ele traz muitas informações, então vou tentar fazer alguns recortes aqui, senão a aula vai ficar grande demais, tá bom, gente? Mas então começa falando sobre a Guerra da Coreia, né? Um conflito aí que durou 3 anos, né? Que aconteceu na Península da Coreia entre 1950 e 1953, entre os diferentes governos que haviam sido formados na Coreia do Norte e na Coreia do Sul após a Segunda Guerra Mundial, né? E, de fato, esse foi um dos mais mortais de todo o século XX. Nós temos aí uma estimativa de mais ou menos 2,5 milhões de vítimas e também um conflito que contribuiu para agravar a divisão existente entre as duas Coreias. Essa guerra começou nos anos 50, né, no ano de 1950, e foi resultado direto da divisão que existia na península e que havia sido imposta pelos Estados Unidos e a União Soviética, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito, então, refletiu toda aquela tensão que existia, né, por causa da polarização do mundo no contexto de Guerra Fria, né? De um lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, um bloco comunista, liderado pela União Soviética. Bem, nós vimos nas aulas passadas como que a Coreia, né, sempre era alvo, desde o começo do século XX, da interferência estrangeira, especialmente dos japoneses, né, que tinham anexado a península em 1910. Então, a Coreia tinha sido ocupada pelo Japão, né? E, de fato, então, a ocupação da Coreia ocorreu a partir da formação de colônias japonesas no território coreano. Os japoneses tomavam as terras produtivas que eram dos coreanos e faziam os coreanos prestarem trabalhos forçados. Muitos foram enviados ao Japão para também trabalhar dessa forma. Além disso, a ocupação japonesa foi marcada por muitas violações dos direitos humanos na Coreia e também por diversos crimes sexuais, como nós falamos na nossa aula síncrona dessa semana, né, em que prostíbulos eram formados, né, com mulheres dos países submetidos pelos japoneses para, de certa forma, aliviar a tensão dos soldados, né? E por causa dessa violência da ocupação japonesa, os coreanos acabaram se aliando no esforço de guerra dos americanos contra os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O grande sonho dos coreanos era expulsar os japoneses, né, e garantir a independência da Coreia. Só que os coreanos não esperavam, né, que essas grandes potências, os Estados Unidos, né, tinha outros planos, outros interesses na península. Então, em julho de 1945, na Conferência de Potsdam, americanos e soviéticos determinaram que a Península da Coreia ia ser dividida em 2 zonas de influência. E o paralelo 38, né, que é uma medida geográfica, né, o que marca, são linhas, né, que marcam a latitude, né, e o paralelo 38, então, seria um grande marco divisor, né, que dividiria a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A parte norte foi entregue à influência soviética e a parte sul para os norte-americanos. Então, após a divisão, né, da Península da Coreia, 2 governos foram estabelecidos, né, foram desenvolvidos em cada parte. No norte, né, se estabeleceu
um governo comunista de Kim Il-sung, que na verdade é o avô, né, do atual ditador da Coreia do Norte, e ao sul se estabeleceu um governo capitalista, né, capitaneado aí por Syngman Man-hee. Esses dois governos, né, estabelecidos nas diferentes Coreias, alimentavam cada um deles, né, a esperança de ser aquele que iria reconduzir o processo de reunificação da Coreia sobre a sua própria liderança. Bom, os soviéticos e os americanos saíram da península entre 1948 e 49, então começaram essas rivalidades, né, entre os dois governantes e quem que iria conduzir o processo de reunificação das Coreias, né? Na Coreia do Norte, por exemplo, né, Kim Il-sung manteve um estreito contato com os soviéticos, e isso garantiu para ele apoio financeiro, apoio militar. E no caso da Coreia do Sul, o governo passou a perseguir ativamente todo e qualquer movimento popular que tivesse ligação com o comunismo. E de fato, os soviéticos forneceram principalmente auxílio em suprimentos e armas para os norte-coreanos, e diante dessa ajuda, né, o governante, né, Kim Il-sung, acabou se sentindo confiante em fazer um ataque à Coreia do Sul. E a invasão, então, da Coreia do Norte à Coreia do Sul aconteceu no dia 25 de junho de 1950, né, quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira estabelecida pelo Paralelo 38. E aí tem início a Guerra da Coreia. E a reação internacional foi quase que imediata, né? Fez-se uma reunião, né, no Conselho de Segurança da ONU, né, e foi aprovada a intervenção estrangeira no conflito que estava sendo travado na Coreia. E a intervenção estrangeira vai mobilizar especialmente as tropas norte-americanas. E a luta vai se arrastando aí por 3 anos, né, até que em 27 de julho de 1953, uma pausa, né, nos conflitos foi assinada, um armistício, né, não é a rendição, não é o fim da guerra, né, mas uma pausa nos conflitos foi assinada. O acordo firmou a zona desmilitarizada da Coreia, né, que fica ali na fronteira entre as duas Coreias. E nenhum tratado de paz foi oficialmente assinado entre as partes envolvidas, o que faz com que, tecnicamente, até hoje em dia, né, as duas Coreias ainda estão em guerra, já que não houve nenhum acordo de paz selado. E desde então, os dois países continuam trocando provocações, até alguns atos de violência ocorreram nesse tempo. Em 2018, houve uma tentativa de aproximação, né, os líderes das duas Coreias se reuniram na zona desmilitarizada para tentar trabalhar num possível tratado de paz para encerrar oficialmente a guerra, mas isso ainda não aconteceu. E falando agora dos acontecimentos na China, nós vimos na unidade passada, né, que Mao Tse-tung chegou ao poder comandando a longa marcha, formando uma frente unida junto com o Partido Nacionalista Chinês, né, o Kuomintang, que não tem orientação comunista, né? E depois teve uma guerra civil, né, a Guerra Civil Chinesa, e Mao acabou conduzindo o Partido Comunista à vitória, né, derrotando Chiang Kai-shek, que era o líder do Partido Nacionalista, né, o Kuomintang. Dessa forma, Mao conseguiu se estabelecer como um líder central, né, reunificou a China, que estava toda dividida, né, como a gente viu na unidade passada, restabeleceu o controle central sobre os territórios, com exceção de Taiwan, em que Chiang Kai-shek, né, e seus partidários se refugiaram na região de Taiwan, né, estabelecendo ali um governo capitalista com apoio dos Estados Unidos, e há toda uma polêmica, né, toda uma questão, né, entre Taiwan, que não aceita, não se submete ao governo chinês, e já o governo chinês considera Taiwan como parte da China.
Então é uma região bem problemática ainda até hoje, né? Mas tomando o poder, né, reunificando a China, Mao vai promulgar uma série de reformas, uma série de transformações, começando por uma reforma agrária radical, né, usando até mesmo muitas vezes, né, a violência para derrubar os grandes latifundiários, tirar a terra desses grandes proprietários, dividir as suas propriedades em comunas populares. E o que são essas comunas? Trouxe até uma imagem aqui, não está um pouquinho desfocada, né? Mas as comunas eram unidades produtivas rurais de caráter autônomo, né, que deveriam se responsabilizar pelo abastecimento do país. Então as terras dos grandes proprietários foram divididas nessas pequenas unidades em que a população camponesa trabalhava de forma coletiva, fazendo tudo coletivamente, até mesmo suas refeições, né, todo mundo morando junto. Aqui a imagem de uma comuna chinesa, foto, né, de uma comuna chinesa, em que as famílias eram forçadas a uma convivência, né, coletiva, né, havia cozinhas comunitárias em que todos cozinhavam, né, e as refeições eram distribuídas dessa forma. No começo até que foi ok, mas depois isso vai dar muito errado, né, a comida vai ser controlada, a produção de alimentos vai cair bastante, uma grande fome vai ocorrer. As comunas de Mao foram a base do que ele pensou para a China, um projeto que ele chamou de Grande Salto Adiante, ou Grande Salto para o Futuro, né, entre 1958 e 1960. Ao final da década de 50, o Partido Comunista de Mao finalmente conseguiu atingir uma grande estabilidade na China, né? E isso permitiu com que, em 1958, Mao Tse-tung lançasse uma grande campanha, né, chamada de Grande Salto Adiante. Aqui eu trouxe um cartaz, né, uma propaganda para divulgar esse plano de Mao. A ideia básica consistia em transformar rapidamente o país, né, que era de uma economia agrária, né, camponesa, em uma sociedade bastante desenvolvida e sociedade socialista, tá? Dentro da doutrina marxista, né, do pensamento marxista, havia algumas etapas, né? Para se chegar ao socialismo, primeiro tinha que passar pela etapa capitalista. Mas a China nem isso tinha, né? Porque era um país extremamente rural, né, agrário. E o que o Mao pretendia é que houvesse um rápido desenvolvimento dos setores agrícola e industrial, né, na China. Esse desenvolvimento tinha que acontecer ao mesmo tempo. A esperança era que houvesse uma industrialização em tempo recorde, contando com a mão de obra massiva, né, e barata, né, que a China realmente é muito grande, tem muitas pessoas, né, então a esperança de Mao é que, devido à grande quantidade de pessoas trabalhando, isso pudesse acontecer, né, a mobilização de milhares, né, de milhões, né, de trabalhadores, especialmente os camponeses, foi canalizada para 3 setores especialmente, né? Aumentar a irrigação e realizar os trabalhos de controle das enchentes e renovação da terra, aumentar a produtividade agrícola e expandir a produção industrial por meio de pequenas indústrias locais. E aí houve uma grande mobilização do governo em relação a isso, né? Cerca de 650 milhões de chineses foram mobilizados em todo o país para mudar a aparência da China, né, com a construção de novas rodovias, fábricas, diques, represas, lagos e cultivos de grandes extensões de terra por meio de fazendas coletivizadas. De fato, o povo, Mao Tse-tung era uma figura extremamente carismática, né? A população confiava muito nele, né? Então houve
uma esperança muito grande, né? O povo acreditava, confiava nele, né? E essa confiança acabou gerando alguns problemas, né? Isso foi uma campanha extremamente mal sucedida, porque não se consultaram técnicos, né? Engenheiros, economistas, agrônomos, especialistas não foram consultados, porque confiou-se somente na capacidade de mobilização da população camponesa. E esses profissionais foram deixados de lado, porque eram considerados burgueses capitalistas, né? Então não era preciso esse tipo de apoio técnico, só a força de trabalho da população bastaria, o que se revelou uma grande ilusão. Aqui uma imagem, né, de 1958, da época que começou esse programa de Mao, né, do Grande Salto Adiante, e mostra fornos de produção de aço bem pequenos, né, de forma muito, né, artesanal. Aqui usavam carvão para a produção de aço em zonas rurais. Isso se revelou, né, um projeto muito mal planejado, né, sem a contribuição de engenheiros experientes, especialistas. Foram gastos esforços em projetos mal feitos, né, o que custou a vida de centenas de milhares de pessoas por exaustão de trabalho e por fome. De fato, esse projeto de Mao Tse Tung se revelou um grande fracasso, e historiadores, né, pesquisadores desse período consideram que o grande salto adiante resultou em dezenas de milhões de mortes. Uma estimativa aí é de 20 milhões de pessoas mortas, mas outros estudos sugerem até muito mais, em torno aí de 55 milhões de pessoas que morreram morreram de fome, né? Então foi uma época de extrema penúria na China. Deu errado, né? Isso custou muito para Mao, né? Isso levou a sua renúncia do governo, mas ele continuou como líder do Partido Comunista e exercia forte influência nos rumos políticos do país. Então, o grande salto adiante foi uma tragédia na história da China e ainda hoje é bastante criticado, é bastante utilizado como crítica ao modelo de economia planificada, né, aos governos que se pretendem comunistas, e também uma forma usado como uma crítica à reforma agrária. Alguns anos depois, né, depois da má sucedida campanha do Grande Salto Adiante, Mao vai recuperar sua posição central de poder na China, né? Ele vai retomar o governo, né, aqui, lançando a campanha, lançando a chamada Revolução Cultural. Aqui eu trouxe uma foto, né? Nós temos aqui Mao ao centro, né, cercado de vários jovens, né, que eram chamados de guardas vermelhos. E o que foi essa revolução cultural de Mao Tse Tung? Bem, foi uma campanha político-ideológica promovida por Mao entre 1966 e 1976, então, né, 10 anos, na China. Na Revolução Cultural, Mao mobilizou as massas do país, especialmente os jovens, especialmente os estudantes, né, muitos deles estudantes universitários, e os chamou de guardas vermelhos, né, aqueles que deveriam proteger a Revolução Comunista do perigo do capitalismo. A ideia era perseguir todos aqueles que eram enxergados, eram vistos como um risco à revolução. Então vocês imaginem os resultados disso, né? Essa revolução cultural criou uma intensa perseguição ideológica na China, resultou em grande violência, muitas mortes, e mortes assim que eram carregadas de muita violência, né? Especialmente voltadas aos intelectuais
do país, né? Todos aqueles que denunciavam os excessos, né, eram vistos como contra-revolucionários, eram vistos como traidores da revolução. Então, muitos, nesse caso aqui, muitos professores foram perseguidos. Há relatos de professores sendo linchados em pleno dia pelos seus próprios alunos que eram estimulados a isso. Então, estima-se aí que milhões de pessoas também tenham sido mortas, tenham sido perseguidas e mortas nessa fase que só acabou quando Mao morreu em 1976. Para vocês terem uma ideia da ferocidade, né? Trouxe aqui uma foto também da época da Revolução Cultural, com alguns dizeres aqui pichados na parede de uma universidade em Xangai. Defenda o Comitê Central do Partido com sangue e vida. Defenda o presidente Mao com sangue e vida. Então foi mais um período extremamente triste da história da China, né? E com a morte de Mao, uma luta feroz pelo poder seguiu, né? Em 1976. Seus seguidores mais próximos, suas pessoas mais próximas, acabaram sendo presas e responsabilizadas por todos os excessos que ocorreram, especialmente durante a Revolução Cultural, e marcando assim um fim de uma era que foi muito turbulenta na história da China. E quem vai suceder Mao, né, depois desses fatos, é o presidente Deng Xiaoping, que foi gradualmente se estabelecendo como um líder bem forte, né, após a morte de Mao. Ele governou a China entre os anos de 78 e 1992 e acabou afrouxando um pouco, né, esse controle governamental sobre a vida das pessoas, dos cidadãos. As comunas foram desmanteladas, acabaram com elas. Muitos camponeses puderam voltar para os seus locais de origem, né, receberam pedaços de terra. Isso melhorou a situação no campo, né, aumentou a produtividade agrícola. Áreas de livre comércio foram estabelecidas, e a partir do governo de Deng Xiaoping nós temos então uma maior abertura da China para o Ocidente, né, uma leve e gradual transição da China de uma economia planificada, né, socialista, para uma economia mista com um ambiente de mercado cada vez mais aberto, né, um sistema denominado de socialismo de mercado. Hoje em dia a China ainda é controlada pelo Partido Comunista, ainda há muita repressão, né, quase que um governo quase que ditatorial, né, não há possibilidade de existência de outros partidos políticos, né, só existe o Partido Comunista. Ainda há ainda há pouca liberdade civil, né? Mas no plano econômico a China ainda já está muito mais próxima de uma economia capitalista, né? Bem, agora falando da Índia, né? Em 1947, um grupo liderado por Gandhi, né? Nós já falamos um pouco na aula passada, né? Mahatma Gandhi e Nehru, né, um outro líder importante, declarou a independência da Índia. Né? Obviamente, a Inglaterra não vai aceitar isso muito bem. Né? A resposta britânica foi apoiar a criação de um outro estado, o Paquistão, para onde uma grande maioria de muçulmanos se deslocou. E esse grande deslocamento, né, de muçulmanos, né, pelo território indiano, também vai resultar em muita fome, muitas mortes, muitos conflitos, um momento muito difícil, especialmente para as populações mais pobres. Não, nós vimos que após a Primeira Guerra Mundial, em que muitos indianos lutaram também na guerra, né, do lado da Inglaterra, uma série de reformas foram reivindicadas, né? Reivindicações cada vez mais estridentes da população indiana pela independência, né? Porque a colonização, o imperialismo britânico na Índia era extremamente agressivo, né? Então começou uma mobilização muito grande
desde a Primeira Guerra Mundial para a libertação da Índia. Em especial, vamos lembrar do papel de Gandhi, né, e sua política de não violência, né, de não cooperação de Gandhi, então, que se tornariam um líder da resistência, um símbolo da resistência contra a dominação britânica. E a participação dos indianos na Segunda Guerra Mundial, né, novamente lutando a favor dos britânicos, acaba gerando uma onda ainda muito maior, né, um desejo pela independência, uma onda de nacionalismo, tanto hindu quanto muçulmano, né, e tudo isso vai culminar na proclamação da independência em 1947, mas a custas de uma sangrenta divisão do subcontinente. Né? Aqui, vamos dar uma olhada aqui no mapa, né? O domínio britânico abarcava toda essa região, né? Que a gente era chamado de Raj britânico, né? Como a gente viu nas unidades anteriores, né? O subcontinente indiano. E aí, nesse contexto, nós vamos ver uma migração, né, de vários elementos de origem muçulmana que estavam espalhados aqui pelo subcontinente, né, então vão ser levados para essa região que então vai se formar o Paquistão, de maioria muçulmana. Em 1950 foi concluída a Constituição da Índia, né, o que estabeleceu uma república secular e democrática. E nesse tempo, né, nos próximos anos, nos anos seguintes, a Índia teve uma série de sucessos e fracassos. De fato, ela até hoje se mantém como uma democracia, né, uma democracia com muitas liberdades civis, uma Suprema Corte bastante ativa, né, ativista, uma imprensa independente. O desenvolvimento econômico, né, a partir especialmente da década de 1990, criou uma classe média urbana que antes não existia, né, e transformou a Índia em uma das economias de mais rápido crescimento do mundo, o que aumentou bastante a influência geopolítica da Índia no mundo. E aí a sua indústria cultural também vem crescendo bastante. E aí recomendo muito, tá, pessoal, filmes indianos que são muito bons, filmes, músicas, né? A indústria do entretenimento indiano está bastante desenvolvido. Fica a dica aí no Netflix, tem vários filmes indianos que são excelentes, né? Essa indústria cultural, então, vai exercer uma influência importante também na cultura, não só na Índia, como também fora da Índia, né? Só que por outro lado, nós temos vários problemas que também aparecem muito na mídia, né? O país tem sofrido muito com a extrema pobreza, tanto no meio rural quanto no meio urbano, a violência religiosa e a violência entre as castas, né? Que lá tem ainda tem um rígido sistema de castas. Tem grupos dissidentes, ainda sofre com questões separatistas, especialmente aqui na região da Caxemira, que é uma região que faz parte da Índia, mas ela é reivindicada pelo Paquistão. É uma região aqui de maioria muçulmana, né, mas pertence à Índia, então é uma zona de conflito. Também tem questões territoriais com a China, especialmente aqui na região do Nepal. Então, esses são os desafios que a Índia enfrenta atualmente. Agora, falando da situação do Sudeste Asiático, né, especialmente do Vietnã e a sua longa guerra, né, uma guerra realmente muito grande entre 1959 e 1975, 16 anos de um conflito extremamente cruel. Relativamente recente, né, na história mundial, então é bastante documentado. Se vocês pesquisarem, tem muitas fotos, muitas imagens dessa guerra e das crueldades cometidas contra a população. Bom, as motivações são parecidas com o que a gente viu na Guerra da Coreia, né? Foi um conflito entre dois governos estabelecidos que lutavam pela unificação do país sob a sua liderança. Nós somos o Vietnã do Norte
e o Vietnã do Sul, lutando também pela unificação do país. Aqui, pessoal, nós temos a participação ativa e muito direta dos Estados Unidos, né, que se envolveram no conflito e chegaram a enviar, no ano, tenho aqui um dado, né, que no ano de 1969, chegou a enviar 500 mil soldados ao país asiático, né, e a participação americana e a sua motivação ideológica no conflito são consequências daquela polarização que nós já falamos, né, durante a Guerra Fria, entre ideologia comunista e capitalista, né, que disputavam a hegemonia do mundo durante o período aí do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, anos de guerra, né, acredita-se aí que entre 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas tenham morrido nessa guerra. Além disso, esse conflito ficou marcado por cenas de violência horrorosas, né, contra os civis que chocaram o mundo, como essa foto que eu trago aqui para vocês, que vocês já devem ter visto, né, em livro didático. Essa é uma foto que rodou o mundo, né, em uma aldeia atacada e próxima a Hanoi, né, que é a capital, que era a capital do Vietnã do Sul, né? Então, crianças aqui correndo desesperadas, né, num ataque feito com napalm, né, que é um tipo de líquido inflamável, né, que pegava fogo muito fácil. E essa imagem aqui é bem chocante, e existem várias outras, né? E é uma guerra marcada pelo uso de armas químicas extremamente agressivas contra a população civil, especialmente pelos Estados Unidos, o que causou grave contaminação no solo, muitas mortes, e que afeta o Vietnã até hoje, né? Com muitos casos de pessoas com doenças decorrentes desses ataques, né? Muitos casos de pessoas com câncer. Bom, se vocês se recordam, essa região aqui do Vietnã era controlada pela França, né? E os franceses deram o nome de Indochina, né? Toda essa região que compõe aqui o Camboja, o Laos, o Vietnã, era então de domínio francês. A independência do Vietnã ocorreu em 1954 e ficou definido também que o Vietnã seria dividido em duas nações diferentes. O Vietnã do Norte, né, de orientação comunista, seria governado pelo líder extremamente carismático também, assim como o Mao, né, lá na China. Aqui o líder Ho Chi Minh, né, e a capital é Hanoi. Já o Vietnã do Sul, né, seria governado por Bao Dai, que era na verdade um rei, né, que já governava o Vietnã alguns anos antes. Ele foi reconduzido então ao trono, e o Vietnã do Sul teria Saigon como sua capital. E assim como a gente viu lá na Coreia, né, cada um deles apoiado pelas potências da época, né? O norte apoiado pela União Soviética e o sul pelos Estados Unidos. Bom, as tensões foram crescendo entre os dois governos. O governo de Ho Chi Minh convocou milhares de guerrilheiros comunistas no sul do Vietnã para lutarem a favor do norte, né? Convocou a população camponesa, e assim inúmeros ataques começaram a ocorrer, e o início da guerra aconteceu em 1959. O governo do norte criou uma série de estradas ligando o norte ao sul, né, para dar suporte aos guerrilheiros. Aqui essas estradas representadas em vermelho, né, para levar suprimentos para esses guerrilheiros comunistas que ficaram conhecidos como os Vietcongs. Obviamente, os Estados Unidos vão ver com muita preocupação esse crescimento do comunismo, né, na região, e aí começa a tomar medidas para impedir o avanço comunista, né, e passa
a fornecer armamentos, treinamento militar para o exército sul-vietnamita, a ponto deles próprios também enviarem soldados e ter uma participação ativa no conflito, né? E a participação norte-americana na Guerra do Vietnã foi marcada por muitas polêmicas, né? Como é uma época um pouco mais recente, nós temos cenas de combates, né? Filmagens dos combates foram que chocaram muito a opinião pública, especialmente a opinião pública norte-americana, né? Então, o exército estadunidense foi bastante criticado por promover muitos massacres, né? Por promover violências horríveis, né? Contra os civis, contra os camponeses, as pequenas aldeias, as pequenas vilas vietnamitas, massacrando muitas vezes comunidades assim que não tinham nada a ver com o conflito, sobre a alegação de que estavam escondendo guerrilheiros vietcongues, né, guerrilheiros comunistas. Além disso, o uso de napalm, né, que é já falei para vocês, né, um líquido bastante inflamável, armas químicas, isso vai gerar muitas críticas por parte da opinião pública mundial, né, em relação à atuação dos Estados Unidos nessa guerra. Então, diante disso, né, e também do grande número de soldados norte-americanos mortos, isso vai gerar muitos protestos, especialmente dentro dos Estados Unidos, pelo fim da guerra. Esses protestos eram organizados principalmente pelos movimentos de contracultura, ali na década de 60, na década de 70, né? O movimento hippie é um exemplo disso. E com a saída do exército norte-americano em 1973, né, o presidente Nixon decretou a retirada de todos os exércitos e com isso, né, as forças comunistas do norte iniciaram uma forte ofensiva contra o sul, o que resultou na conquista e a ocupação da capital, né, Saigon. E a partir daí o Vietnã foi unificado e governado pelos comunistas a partir do ano de 1976. Agora falando um pouco da situação do Japão, né, nós sabemos que a rendição japonesa, nós sabemos que o Japão participou muito ativamente, né, da Segunda Guerra Mundial, estando lado a lado aí com as potências do eixo, né, a Alemanha nazista e a Itália fascista, e a rendição japonesa aos Estados Unidos ocorreu em agosto de 1945, alguns dias depois que os Estados Unidos lançaram as 2 bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né, e a oficialização da rendição japonesa ocorreu, então, alguns meses depois, né, na verdade um mês depois, né, setembro de 1945, no próprio Japão, né, dentro do encouraçado Missouri. Bom, entre os termos do Tratado de Rendição que os japoneses foram forçados a assinar, estava a aceitação de uma ocupação militar ao Japão, que seria realizada pelo exército norte-americano. Então, de fato, houve um período logo do pós-guerra em que o Japão esteve sob o controle militar dos Estados Unidos, encabeçado aí pela figura do general Douglas MacArthur. Essa ocupação durou entre 1945 até 1951. A partir daí, né, a partir do ano seguinte, 52, o Japão se tornou novamente independente, né? E as tropas norte-americanas de ocupação deixaram o país conforme estipulava um acordo que tinha assinado anteriormente. E durante esse período de ocupação, né, o Japão ficou proibido de possuir armas e de uma série de restrições para desestimular novos conflitos. Como o Japão estava totalmente destruído, né, tanto economicamente como a sua infraestrutura estava toda destruída por causa da Segunda Guerra Mundial, havia um perigo, né, o perigo do comunismo soviético pairava muito próximo. Então, a partir de uma parceria econômica entre Estados Unidos e Japão, ocorreu a reconstrução, né, do Japão. Além disso, uma ocupação estadunidense garantiria
evitaria, né, o contato dos japoneses com a União Soviética, e de fato obtiveram sucesso em relação a isso. Então, por que os Estados Unidos, logo depois de ter lançado bombas atômicas, né, se esforçou tanto em reconstruir o Japão e ajudá-lo a se reerguer, né? Especialmente se deve ao fato no medo, né, do comunismo, medo que o comunismo soviético avançasse sobre esse país, né, sobre o Japão, que estava completamente arrasado pela guerra, e esse grande investimento permitiu de fato que o Japão se reconstruísse, que avançasse bastante, né, e conseguisse se tornar uma grande potência econômica em poucas décadas. Hoje em dia, né, não há um crescimento tão acelerado mais. Na verdade, há uma preocupação muito grande, né, de tentar retomar esse crescimento que havia nas décadas anteriores. O primeiro-ministro Shinzo Abe, inclusive, recentemente ele sofreu um atentado, né, e foi assassinado, se não me engano, algumas semanas atrás, né, um fato que chocou bastante a sociedade japonesa, uma sociedade pacifista em que em que pouquíssimas pessoas possuem armas, né? Então foi uma coisa bastante chocante. Mas na questão econômica e política, né, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe é uma figura histórica de bastante relevância, né? Ele que foi eleito como primeiro-ministro em 2012, introduziu uma série de reformas econômicas no país para combater a inflação, para o problema da falta de mão de obra, os problemas demográficos que o Japão enfrenta, né, em virtude do envelhecimento da população, mas mesmo hoje, passando por uma certa crise econômica, o Japão ainda é uma das maiores economias do mundo. E para encerrar nossa videoaula, vamos falar aqui rapidamente da situação pós Segunda Guerra Mundial das diversas regiões do Sudeste Asiático, começando aqui pela Tailândia, falando da Tailândia, que era controlada na época contemporânea pela chamada dinastia Chakri, né, que no século XX empreendeu uma série de reformas constitucionais, querendo, objetivando se manter sempre no poder, né, especialmente com o apoio dos militares, então por meio de um governo ditatorial, né? E durante a Guerra Fria, durante esse período de polarização do mundo, o governo tailandês adotou uma postura de contenção do comunismo, né, de tentar afastar de toda forma a ameaça vermelha do comunismo, e se associando então aos Estados Unidos num contexto então de Guerra Fria. E agora falando aqui da região da Malásia, da Península Malaia, né, a Malásia, que e a
Em geral, o quadro atualmente, né, o quadro democrático prevalece nas Filipinas e os seus maiores desafios se referem a casos de corrupção no governo e alguns movimentos separatistas, especialmente nas regiões muçulmanas. Então é isso, gente. Desculpa, esse vídeo realmente ficou muito grande, porque tinha muito assunto para falar. Eu ainda cortei muita coisa, mas muito obrigado pela paciência e por me ouvirem até aqui. Tchau, tchau. Abraço.